Uma mulher estava deitada em uma cama de hospital, ouvindo o lento e constante bip do monitor cardíaco, enquanto o som se arrastava em direção ao silêncio. O arrependimento a atingiu com muito mais força do que o medo. Ainda havia tantas coisas que desejava fazer, tantos lugares que nunca teve a oportunidade de conhecer. Então, o último sinal sonoro ecoou pelo quarto, a tela ficou completamente plana, e sua vida chegou ao fim, mas, de repente, seus olhos se abriram novamente, ela se ergueu de um salto, completamente atordoada, em um enorme quarto ensolarado, repleto de luxo. Não havia absolutamente nada de parecido com o ambiente estéril do hospital onde acabou de morrer. A confusão tomou conta dela. Tinha certeza de que a morte havia chegado apenas alguns segundos antes. No entanto, agora estava respirando, desperta e cercada por lençóis de seda e móveis ornamentados. Quando baixou os olhos para si mesma, a situação ficou ainda mais assustadora. Aquele não era o seu corpo. Ela havia despertado dentro do corpo de uma mulher deslumbrante, dona de longos cabelos prateados. Foi então que percebeu a presença de um homem, sentado nas proximidades. Ele era absurdamente bonito, tinha cabelos escuros, olhos avermelhados e irradiava uma hostilidade tão intensa, que chegava a ser sufocante. Tomando cuidado para não provocá-lo, ela tentou descobrir quem ele era. O homem estreitou os olhos de maneira ameaçadora, como se fossem lâminas, e demonstrou estar profundamente ofendido com a pergunta. Para ele, parecia inconcebível que ela pudesse odiá-lo, a ponto de simplesmente esquecer seu rosto. Antes que ela sequer conseguisse reagir, ele se levantou e virou as costas, com uma frieza cortante. Deixou claro que ela deveria permanecer naquele quarto, como sempre fazia, e parar de causar problemas inúteis. Ainda a chamou de inconveniente antes de bater a porta ao sair. Ela mal teve tempo de assimilar aquela situação absurda, quando uma criada entrou apressadamente no quarto, e se dirigiu a ela como madame. A criada comentou que sua senhora havia dormido por muito mais tempo do que o habitual, e demonstrou preocupação com seu estado. Isso deixou a mulher ainda mais confusa, pois, ela não fazia a menor ideia de quem deveria ser. Sem saber como agir, pediu à criada que lhe dissesse seu próprio nome. A criada lançou-lhe um olhar extremamente desconfiado, como se percebesse que havia algo muito estranho naquela situação. Ainda assim, respondeu, seu nome era Lady Luna von Richard. Ao ouvir aquele nome, tudo pareceu explodir dentro da mente de Luna como um raio. Memórias começaram a retornar em uma enxurrada, e ela finalmente percebeu o que havia acontecido. Ela havia reencarnado dentro de um romance de fantasia que leu certa vez. O Duque Caído é derretido pelo amor da santa. A história era centrada em Kais von Richard, um garoto que ficou órfão ainda muito jovem, e acabou sendo acolhido pelo tio e pela tia. Seu pai adotivo estava constantemente ausente por causa das guerras, e sua mãe adotiva, Luna, não queria ter qualquer envolvimento com ele. Criado sem amor, Kais cresceu e se tornou um homem frio e impiedoso, descartando sem hesitação qualquer pessoa que considerasse inútil. Mais tarde, ele se apaixonou pela Santa, a heroína do romance, mas ela amava outra pessoa. Incapaz de suportar a dor da rejeição, Kais matou a Santa, e em seguida, tirou a própria vida. Assim terminava a história, um desfecho, marcado apenas pela miséria. Então veio a pior parte. Ela havia renascido como Luna, a mesma Luna que negligenciou Kais durante a infância, a mesma Luna que seria assassinada por ele. Depois que crescesse, horrorizada, percebeu que o homem rude que encontrou anteriormente só podia ser Brant von Richard, o pai adotivo de Kais. Como o Brant ainda estava vivo e não havia morrido em batalha, isso significava que ela havia voltado ao passado, para o momento anterior à tragédia. Ainda havia tempo para mudar tudo. Se Kais ainda era apenas uma criança, seu futuro poderia ser alterado. Ela o criaria com amor, se tornaria uma verdadeira mãe, impediria que ele mergulhasse na escuridão, e ao mesmo tempo, salvaria a si própria. Talvez aquela história ainda pudesse alcançar um final feliz. Tomada por essa esperança, Luna jogou as pernas para fora da cama, decidida a procurá-lo imediatamente, mas quase caiu de rosto no chão. Suas pernas não tinham força alguma. O corpo começou a ceder, porém, a criada a segurou a tempo e a advertiu, para não se levantar tão abruptamente, depois de permanecer acamada por tanto tempo. Atordoada, Luna quis saber se estava doente. O rosto da criada se tornou sombrio ao explicar que Luna sempre foi extremamente frágil desde a infância. Em seguida, revelou a verdadeira tragédia. Segundo o médico, ela não tinha muito tempo de vida. O peso daquele diagnóstico quase a fez desabar.
Ela estava em estado terminal, mesmo após reencarnar, continuava caminhando em direção à morte. A crueldade daquela realidade a atingiu com força, e se perguntava se será que estava condenada, independentemente da vida que recebesse. Mas, depois que o choque inicial passou, algo mais intenso tomou conta dela. Luna se recusou a morrer carregando arrependimentos mais uma vez, determinada. Ordenou que a criada a levasse até Cais. Naquela segunda vida, ela lutaria por um desfecho diferente. A caminhada até a biblioteca quase lhe custou a vida. Apoiada na criada durante todo o percurso, arrastou seu corpo debilitado pelos corredores, até finalmente alcançar as portas, ofegante e sem fôlego. Apenas aquela curta distância já havia consumido todas as suas forças, seu corpo estava em condições terríveis. A criada, claramente preocupada, comentou que não entendia por que ela estava se esforçando tanto apenas para ver o jovem mestre Cais. Luna se limitou a dizer que desejava conversar com ele. Ela se lembrava de que, no romance, os livros eram o único consolo da infância solitária de Cais. Por isso, decidiu procurá-lo primeiro na enorme biblioteca. Foi então que o encontrou. Um garotinho pequeno observava tudo timidamente. Por trás de um pilar, Luna parou por um instante, completamente imóvel diante daquela visão. Ela sabia, pelas ilustrações, que o Cais adulto era bonito, mas o pequeno Cais era absurdamente adorável. Luna chamou o nome dele. No instante em que ouviu sua voz, o medo atravessou o rosto do menino, e ele saiu correndo. Luna tentou persegui-lo, mas suas pernas falharam imediatamente. Seu corpo inútil se recusou a obedecer, e ela caiu de rosto no chão com um baque brutal, soltando um gemido de dor. Cais parou no meio da fuga e olhou para trás com hesitação, demonstrando preocupação ao vê-la caída. Luna ergueu a cabeça e chamou seu nome novamente, suavemente. Aquilo apenas o deixou ainda mais assustado. O menino voltou a tentar fugir, mas Luna, desesperada, pediu que ele esperasse. Ela implorou para que ficasse e conversasse com ela por um momento, explicando que queria conhecê-lo melhor. Cais congelou, mantendo as costas voltadas para ela, confuso com aquela mudança repentina de comportamento. Quando Luna estendeu a mão em sua direção, ele a afastou com um tapa violento. Seu rosto ficou vermelho de raiva e mágoa, enquanto demonstrava acreditar que ela o odiava. Luna ficou atônita. Ela se apressou em negar aquilo, insistindo que não o odiava de forma alguma. Cais então demonstrou querer entender por que ela o havia ignorado até agora. Luna não tinha uma resposta que pudesse dar. Talvez a doença da Luna original tivesse causado aquela negligência, mas usar essa desculpa naquele momento soaria patético. Cais a encarou com uma expressão fria, algo que nenhuma criança deveria carregar no rosto, e deixou claro que não precisava de uma mãe. Em seguida, saiu correndo da biblioteca. Luna permaneceu sozinha, observando a direção por onde ele desapareceu. De volta ao quarto, ela afundou em desespero, escondendo o rosto entre as mãos. Ele a odiava completamente. Ela sempre acreditou que levava jeito com crianças. Em sua vida anterior, os pequenos gostavam de jogar videogame com ela, mas agora não conseguia sequer convencer uma criança de 5 anos a permanecer na mesma sala. Sua criada, apresentada como Diana Reifu, entrou para verificar como ela estava, e a advertiu para não se esforçar demais novamente. Luna agradeceu, e em seguida, perguntou se Diana conhecia alguma maneira de se aproximar de Cais ou sabia do que ele gostava. Diana considerou toda aquela situação extremamente estranha. Desde que acordou, a senhora vinha agindo como uma pessoa completamente diferente, quase como se tivesse perdido a memória. Ela mesma admitiu que não sabia quase nada sobre Cais, já que ele sempre evitava Luna, e sinceramente, parecia impossível imaginar os dois se dando bem. Por isso, Luna decidiu lidar com a situação por conta própria. Nos dias seguintes, como o romance praticamente não fornecia nenhuma informação sobre os interesses de infância de Cais, ela iniciou uma missão secreta de observação, à distância, observava seus treinos de espada, e franzia a testa ao ver uma criança de apenas 5 anos sendo submetida a 2 horas seguidas de treinamento brutal. Depois disso, ainda vinham as aulas, sem qualquer descanso. Mais tarde, ela o viu comendo frutas com alegria, e imediatamente guardou aquela informação. Ele gostava de frutas. A espionagem constante deixou Luna tão exausta, que Diana passou a se preocupar ainda mais com ela. Certo dia, Luna se escondeu atrás de uma estante na biblioteca,
e voltou a observá-lo. Kai já sabia que ela estava ali. Ele se perguntava, o que aquela mulher queria dessa vez? Ela era tão ruim em se esconder, que ele conseguia vê-la facilmente. Enquanto estava sentado lendo um livro, uma lembrança desagradável surgiu em sua mente, uma figura sombria lhe dizendo que sua mãe o odiava, que ele era um fracasso, que nem sequer merecia ser olhado. Kai lançou um olhar na direção do esconderijo de Luna, e se perguntou se aquilo era realmente verdade. Sem conseguir ignorar mais a situação, ele a confrontou, exigiu saber o que ela estava tramando. Luna quase se iluminou, só por ele estar falando com ela. Rapidamente tentou acalmá-lo, explicando que não era nada disso, e que apenas desejava que os dois pudessem se dar bem. Kai rejeitou a ideia imediatamente, gritando que aquilo era impossível. Então, anos de dor reprimida transbordaram de uma só vez, com a voz trêmula. Ele quis saber por que ela o deixou sozinho durante todo aquele tempo. Entre lágrimas, revelou que, por mais que dissesse repetidas vezes que queria vê-la, tanto ela quanto seu pai sempre o evitavam. As lágrimas escorriam por seu rosto, enquanto ele expressava sua angústia por ela, demonstrar preocupação justamente agora. Em sua mente, se ela realmente o odiava tanto, teria sido melhor simplesmente deixá-la em paz desde o início. O coração de Luna afundou. Ver diante de si o estrago causado por anos de negligência era muito pior do que qualquer descrição presente no romance. Enquanto Kai enxugava as lágrimas, Luna avançou tão depressa que sua bengala bateu no chão. Ela puxou o menino assustado para um abraço apertado e pediu perdão repetidas vezes por tudo o que aconteceu até aquele momento. Luna sabia que ele tinha todos os motivos para não acreditar nela. Afinal, quando alguém que sempre agiu como se odiasse uma pessoa, de repente tenta se aproximar, é natural que isso pareça assustador. Ela admitiu que toda a culpa era sua, não existia justificativa para um pai ou uma mãe negligenciar o próprio filho. Segurando o rosto dele com delicadeza, Luna pediu que ele lhe concedesse mais uma chance, nem que fosse apenas um pouco do seu tempo. Em outro lugar, Brandt von Richard estava em seu escritório recebendo um relatório de seu assistente. Ele reagia com a habitual indiferença fria, até que o subordinado mencionou haver mais um assunto relacionado a Madame. A atenção de Brandt se aguçou imediatamente, e ele quis saber o que havia acontecido com ela. De volta à biblioteca, Kai permaneceu imóvel, tentando compreender o pedido de Luna. Percebendo que talvez estivesse pressionando demais, ela começou a se desculpar outra vez. No entanto, Kai desviou o olhar, com as bochechas intensamente coradas, e comentou em voz baixa que não haveria problema se fosse apenas um pouco de cada vez. Luna quase explodiu de felicidade. Ela segurou as duas mãos dele e deixou escapar o quanto estava contente com aquela resposta. A demonstração repentina de entusiasmo o deixou ainda mais envergonhado. Ele rapidamente anunciou que iria embora por aquele dia e correu em direção à porta. Luna o chamou antes que saísse, querendo saber se poderia visitá-lo novamente no dia seguinte. Kai parou por um instante, fez um pequeno aceno afirmativo, sem olhar para trás, e em seguida, praticamente fugiu dali. Luna permaneceu parada, sorrindo como se estivesse iluminada pelo sol. Eles haviam avançado, mesmo que tivesse sido apenas um único passo. Mais tarde, em seu quarto, ela ficou sentada na cama, rindo sozinha em um estado de pura felicidade. Diana observava a cena como se estivesse presenciando uma verdadeira loucura, e comentou que a madame parecia estranhamente feliz nos últimos dias. Com orgulho, Luna contou que, a partir do dia seguinte, poderia visitar Kai abertamente, sem precisar mais se esconder pelos cantos da mansão. Diana concordou que aquilo era uma ótima notícia, mas acrescentou casualmente que Luna andando escondida pela mansão usando roupas estranhas já havia se tornado um rumor bastante comentado entre os empregados. Foi nesse momento que a realidade a atingiu. Luna percebeu que sua resistência física era simplesmente horrível. Depois das últimas saídas, calculou que só conseguia permanecer fora do quarto por cerca de 2 horas por dia. Se quisesse continuar visitando Kais, ela precisava fortalecer aquele corpo. Por isso, pediu um grande favor a Diana. Pouco tempo depois, Diana voltou trazendo uma refeição completa, um enorme bife, exatamente o mesmo servido ao mestre. E ao jovem mestre da casa, a criada perguntou com cautela se Luna realmente conseguiria comer aquilo, já que viveu de mingau durante anos. Luna insistiu que precisava de uma alimentação adequada, e secretamente, estava empolgada por finalmente poder comer carne outra vez.
Porém, assim que deu a primeira mordida, seu rosto empalideceu, seu corpo rejeitou a comida violentamente, a fazendo engasgar antes de vomitar tudo. Diana correu para ajudá-la, e explicou que Luna nunca conseguiu manter alimentos sólidos no estômago, razão pela qual sempre pedia mingau. Luna quase chorou de frustração, furiosa por seu corpo, não conseguir engolir nem algumas mordidas de algo tão delicioso. No dia seguinte, ela iniciou uma rotina brutal de recuperação, passou a treinar o estômago lentamente, com diferentes tipos de alimento e se obrigou a caminhar distâncias, cada vez maiores para aumentar sua resistência física. Quando finalmente chegou à biblioteca, Luna encontrou Kai sentado em um sofá com um enorme livro apoiado no colo. Se sentando ao lado dele, demonstrou curiosidade sobre o que ele estava lendo. Kai então lhe mostrou a capa, A Teoria da Governança do Estado. Luna abriu um largo sorriso, impressionada por ele conseguir ler algo tão complexo quanto uma obra sobre teoria da administração estatal. Ela o elogiou sinceramente, e Kai abaixou os olhos, corando levemente enquanto agradecia em voz baixa, tentando prolongar aquele breve momento de proximidade. Animada, Luna começou a compartilhar suas opiniões sobre o livro, mas Kai a interrompeu antes que ela pudesse continuar. Com um tom contido, deixou claro que queria saber se aquilo era tudo o que ela tinha a dizer. Logo em seguida, se desculpou abruptamente, alegando ter outro compromisso. Luna observou sua partida, se sentindo atingida pela frieza da reação. Ela sabia que não conseguiria se aproximar dele, da noite para o dia, mas isso não tornava a dor menos intensa. No corredor, Kai parou por um instante. O leve rubor em seu rosto e a expressão conflitante revelavam que havia algo que ele queria dizer, mas, no fim, permaneceu em silêncio. Um mês se passou. Luna percebeu que seu corpo estava melhorando lentamente, já conseguia comer pequenas porções de sopa e alimentos macios, e sua resistência física também aumentava gradualmente. Contudo, em relação a Kai, quase não havia progresso algum. Ela começou a temer que suas visitas constantes apenas o incomodassem, e as conversas entre os dois pareciam nunca encontrar sintonia. Diana observava Luna mergulhar novamente em suas expressões dramáticas e comentou, com seu habitual tom seco, que a senhora estava fazendo aquelas caras exageradas mais uma vez. Mesmo assim, Luna não desistiu. Ela continuou visitando a biblioteca com frequência, cumprimentando Kai independentemente de ele ignorá-la, passar direto por ela ou se esconder atrás dos livros. Então, certo dia, enquanto caminhava pela biblioteca, sua bengala escorregou de sua mão e caiu no chão com um ruído seco. Kai reagiu imediatamente. Ele correu até ela, pegou a bengala e a devolveu com cuidado. Em seguida, perguntou suavemente se suas pernas estavam bem. Luna ficou completamente surpresa. Pela primeira vez, ele havia se aproximado dela por iniciativa própria. Tomada pela alegria, agradeceu rapidamente e afirmou que estava bem. Então Kai estendeu a mão para ela, indicando silenciosamente que a segurasse. Luna congelou por um momento, mas acabou aceitando. Ele a apoiou cuidadosamente até que ela se sentasse em um sofá, e para sua surpresa, se sentou ao lado dela. Após um longo silêncio, Kai perguntou que tipo de livros ela costumava ler. Por dentro, Luna estava comemorando. Depois de um mês inteiro de esforços, ele finalmente iniciou uma conversa primeiro, se recuperando rapidamente da emoção. Ela admitiu, corando levemente, que adorava romances, especialmente histórias, em que um príncipe se apaixonava por uma garota do povo, abandonava seu status e fugia com ela. Para Luna, um amor verdadeiro capaz de superar diferenças de posição social, era a forma mais bela de amor. Kai ficou olhando para ela sem reação por alguns segundos, pensando que ele não tinha interesse naquele assunto. Luna se desculpou, mas Kai negou de maneira desajeitada, mexendo nervosamente nas mãos. Ele claramente tinha dificuldade para responder. Naquele instante, Luna percebeu algo importante. Ele não estava a rejeitando durante todo aquele tempo. Na verdade, simplesmente não sabia como conversar com ela. Com um sorriso gentil, ela perguntou que tipo de livros ele gostava. Kai pareceu genuinamente surpreso, por alguém se importar com isso. Depois de hesitar por alguns instantes e corar intensamente, acabou confessando apressadamente que suas histórias favoritas eram as de espadachins. Os olhos de Luna brilharam de interesse, e ela o incentivou a contar mais. Animado pela primeira vez, Kai começou a descrever entusiasticamente a história de um espadachim que havia domado um dragão lendário e travado batalhas contra uma nação maligna. Luna comentou que o dragão parecia incrível, o que deixou Kai ainda mais animado.
Empolgado, ele chegou a imitar o movimento de balançar uma espada. Enquanto falava sobre o herói cavalgando o dragão rumo à batalha, Luna soltou uma risada suave e observou que ele realmente adorava espadachins. Cais respondeu com um sorriso enorme e sincero, demonstrando quanto desejava se tornar um espadachim como aquele herói. Luna ficou profundamente comovida. Era a primeira vez que o via parecer verdadeiramente feliz. Por trás de tudo, ele ainda era apenas uma criança. Em silêncio, Luna fez uma promessa a si mesma. Jamais permitiria que um garoto tão gentil caísse na escuridão. Cais continuou lhe mostrando mais páginas do livro, mas de repente interrompeu o que fazia. Luna ergueu os olhos e ficou imóvel. Diante deles estava um homem alto, de olhar frio e imponente, Brant von Richard, o chefe da casa do Carl Richard, e pai adotivo de Cais. O romance dizia muito pouco sobre ele, além de sua obsessão por guerra e trabalho. Luna o encarou enquanto um pressentimento sombrio crescia rapidamente dentro dela. Um homem como aquele dificilmente apareceria sem motivo. Brant parou diante de Luna e exigiu saber por que ela estava ali. Recordou friamente que já lhe havia dito, para não fazer nada desnecessário. A irritação tomou conta de Luna instantaneamente. Por um momento, ela pensou que aquele homem tivesse aparecido apenas para provocar uma discussão, então lançou um olhar para Cais, e percebeu que o garoto estava completamente imóvel, rígido de tensão. Brant voltou sua atenção para ele. Ao chamar seu nome, Cais se sobressaltou na cadeira, e respondeu com uma voz pequena e trêmula. Brant quis saber por que ele ainda estava ali, e o que havia acontecido com seus estudos de línguas. Cais apertou o livro contra o peito, enquanto o homem apontava friamente que o horário das lições já havia passado. De cabeça baixa e com o corpo tremendo, Cais pediu desculpas. Luna verificou o relógio e percebeu o quanto estava tarde. Ela havia ficado tão envolvida conversando com ele, que perdeu completamente a noção do tempo. Tentou assumir a culpa pelo atraso, mas Brant a interrompeu imediatamente, afirmando que não estava falando com ela. Ele continuou pressionando a criança, declarando que o herdeiro de uma casa ducal jamais conseguiria liderar alguém se nem sequer fosse capaz de administrar o próprio horário. O tom severo despertou algo dentro de Cais. Uma lembrança traumática atravessou sua mente. Uma mulher gritava desesperadamente enquanto apontava para ele. No presente, o garoto estremeceu involuntariamente. Brant o dispensou com frieza e ordenou que saísse imediatamente. Luna ainda tentou intervir, dizendo que não havia necessidade de ser tão duro com ele, mas Cais simplesmente a ignorou. Em pânico, ele se curvou profundamente diante de Brant, pediu desculpas mais uma vez, e saiu correndo da biblioteca na maior velocidade possível. Luna observou o garoto desaparecer pelo corredor, e em seguida, voltou seu olhar para o marido. Chamando Brant pelo nome, conseguiu fazê-lo parar, surpreso. Quando ele perguntou se havia algum problema, Luna se obrigou a manter a calma, e explicou que, sim, o atraso de Cais havia sido errado, mas gritar com uma criança de 5 anos apenas faria com que ele se fechasse ainda mais. Acrescentou que Brant deveria falar com mais gentileza, especialmente porque ela também compartilhava parte da culpa pelo atraso. Como pai de Cais, ele deveria ouvir o menino e tentar diminuir a distância que existia entre os dois. Brant permaneceu em silêncio por alguns instantes, a encarando pesadamente, antes de perguntar se ela queria dizer que ele era incapaz de ser pai. Por dentro, Luna gritava que sim, porém, Brant tratou imediatamente de se defender. Argumentou que para Cais nunca lhe faltou nada: comida, educação e todas as vantagens que um nobre poderia oferecer. Luna ficou atônita ao perceber que ele não conseguia enxergar o quanto o menino parecia solitário o tempo todo. Ela respondeu que conforto material não era suficiente. Uma criança precisava de afeto para crescer de forma saudável. Brant soltou um sorriso de desprezo diante daquela palavra. Em seguida, voltou o passado dela contra ela mesma, lembrando que Luna havia evitado Cais durante todo aquele tempo. Questionou por que, de repente, ela estava tentando agir como mãe do garoto. Luna sabia que ele tinha razão. A negligência da antiga Luna fazia aquela mudança repentina parecer suspeita. Brant encerrou a discussão imediatamente. Declarou que Luna ficaria confinada em seus aposentos e não teria mais permissão para circular pela mansão. Diana surgiu das sombras. Quando Brant ordenou que ela não permitisse que Luna saísse do quarto novamente, a criada hesitou, mas um único olhar severo dele foi suficiente para silenciá-la. Luna ficou furiosa. Aquilo era praticamente uma prisão domiciliar. Quando Brant se virou para ir embora,
Ela gritou para que ele parasse. Ele interrompeu os passos, preparado para repetir que ela deveria permanecer na cama e evitar qualquer esforço desnecessário, mas Luna o interrompeu antes que pudesse falar. Pensando nos raros sorrisos de Kais, ela permaneceu firme e declarou que era a mãe daquele menino. Como sua mãe, desejava amá-lo e protegê-lo. Passar os dias apodrecendo sozinha em um quarto era algo que ela se recusava a aceitar. Brant ficou sem palavras. No instante seguinte, o corpo de Luna cedeu. A tensão da discussão fez sua visão escurecer. Suas pernas fraquejaram, e ela tropeçou para a frente. Brant avançou rapidamente, e a segurou antes que ela atingisse o chão, quase inconsciente e ofegante. Luna ainda conseguiu murmurar que, por mais que ele a odiasse, jamais desistiria de Kais. Diana correu até eles em desespero, dizendo que Luna estava encharcada de suor e queimando em febre. Brant tocou sua testa, e sem dizer uma palavra, a ergueu nos braços. Luna congelou, confusa e constrangida. Ele a carregou no colo através da biblioteca, enquanto ela protestava fracamente, insistindo que estava bem. Brant a ignorou completamente, e apenas ordenou que ficasse quieta e se segurasse nele. Mesmo fraca, Luna continuou tentando se soltar, mortificada com a situação. Enquanto a carregava, Brant refletiu que seu casamento com Luna jamais foi celebrado por ninguém. O verdadeiro ponto de ruptura surgiu no dia seguinte ao casamento. Em uma lembrança de seu escritório, um assistente informou que Luna havia desmaiado. Quando Brant perguntou o que havia acontecido, o homem explicou que o corpo de sua esposa era extremamente frágil, uma condição da qual ela sofria desde o nascimento. Ao descobrir que a família de Luna havia escondido aquela condição, a tia de Brant bateu a mão sobre a mesa com violência, chamou o casamento de fraude, zombou do pequeno dote de Luna, e se enfureceu ao declarar que outra mulher inútil havia entrado para a família Richard. Brant, entretanto, permaneceu composto e decidiu que Luna não cuidaria de nenhum assunto da casa até que fosse capaz de se movimentar adequadamente. Do lado de fora do quarto, Luna permanecia pálida ao lado de Diana, ouvindo a tia zombar friamente que aquele dia talvez nunca chegasse. A longa recuperação de Luna começou, e ela raramente saía do quarto. Algum tempo depois, o irmão de Brant e a cunhada morreram em um acidente. Brant herdou o ducado e levou o sobrinho, Kais, para conhecer Luna. Sentada na cama, ela ouviu enquanto Brant apresentava o menino e explicava que o criaria como se fosse seu próprio filho. Como Luna agora era tecnicamente sua mãe, ele esperava que demonstrasse ao menos um pouco de carinho. A antiga Luna virou o rosto friamente. Brant já esperava alguma resistência, mas ver a esposa rejeitar a criança de forma tão explícita ainda o atingiu. Em silêncio, ele levou Kais embora. Pouco depois, a tia declarou que Luna não tinha condições de cumprir os deveres de uma duquesa, e se ofereceu para administrar tudo, incluindo a educação de Kais. Brant concordou. Não havia sentido em forçar trabalho a alguém tão doente. A partir daquele momento, a distância entre marido e mulher apenas aumentou. As conversas entre os dois quase desapareceram. 2 anos se passaram. Todos os meses, Brant recebia relatórios afirmando que o estado de Luna não havia mudado. Com o tempo, ela passou a recusar até mesmo os encontros mensais, que ainda mantinham, e Brant concluiu que sua presença lhe causava incômodo. Ele dizia a si mesmo que, enquanto ela estivesse viva, isso bastava. A relação dos dois ficou congelada, e ele acreditava que o melhor era deixá-la assim. Acima de tudo, desejava dias tranquilos, e que Luna permanecesse em segurança, de volta ao presente. Brant carregava Luna pelos corredores da mansão. Pensava em como, no último mês, ela vinha agindo como uma pessoa completamente diferente, com um rosto vermelho de vergonha. Luna implorou para que ele a colocasse no chão. Brant a ignorou, a levou até o quarto e a colocou cuidadosamente sobre a cama. Tentando recuperar um pouco da dignidade, Luna comentou que conseguiria se cobrir sozinha, mas Brant respondeu friamente que ela precisava compreender a própria condição. Quando Luna tentou mencionar Kais novamente, ele interrompeu qualquer tentativa de conversa. Ela havia desmaiado depois de falar apenas um pouco. E com aquele corpo debilitado, o que poderia esperar conseguir? Luna ainda tentou protestar fracamente, mas o sono acabou a vencendo. Enquanto Brant se afastava, um único pensamento permanecia em sua mente. Ele não queria perder mais ninguém. Quando Luna despertou mais tarde, dolorida e sonolenta, encontrou Kais ao lado da cama, olhando para ela com expressão assustada. Diana entrou apressada e explicou
que Luna havia dormido durante um dia inteiro. Também revelou que Kais passou várias vezes para vê-la entre uma aula e outra. Luna sorriu suavemente e comentou, em tom afetuoso, que ele realmente pareceu preocupado. Corando, Kais admitiu que ficou assustado ao imaginar o que faria se ela nunca mais acordasse. Luna sentiu uma pontada de culpa. Eles haviam começado a se aproximar há pouco tempo, e mesmo assim, ela já o fez sofrer de preocupação outra vez. Se seu corpo continuasse naquele estado, aquilo aconteceria repetidamente. Por isso, segurou as mãos de Kais e lhe prometeu que passaria a se dedicar seriamente ao tratamento. Ela decidiu consultar o médico, fortalecer o próprio corpo e se recuperar. Talvez isso levasse tempo, e talvez os dois não pudessem passar tanto tempo juntos, por enquanto. Mas Luna prometeu melhorar, para que pudessem ficar juntos novamente. Com certa hesitação, ela expressou o desejo de saber se Kais estaria disposto a esperar por ela. Após um longo silêncio, Kais abriu um sorriso radiante e concordou. Tomada pela alegria, Luna o puxou para um abraço, e prometeu que faria o seu melhor. Nesse momento, Diana entrou acompanhada do médico. Luna soltou Kais e explicou que faria seu exame naquele instante, acrescentando que o veria mais tarde. Kais permaneceu ao lado da cama por alguns segundos. Ao notar sua expressão estranha, Luna percebeu que algo parecia incomodá-lo. Ele, porém, forçou um sorriso, afirmou que não era nada, pediu que ela se esforçasse e saiu correndo do quarto. Luna observou sua partida, confusa, no corredor escuro. A culpa esmagava Kais. Durante todo o tempo, Luna pareceu extremamente pálida, e ela só desmaiou depois de estar com ele. Kais começou a se perguntar se aquilo era culpa sua, talvez por causa das palavras cruéis que disse antes, ou porque a fez se preocupar demais. Ele parou no meio do corredor e tentou convencer a si mesmo de que precisava consertar tudo aquilo. Então puxou a manga da roupa para trás. Manchas escuras e hematomas cobriam seu antebraço. Enquanto isso, dentro do quarto, o médico começou a explicar a condição de Luna. A doença dela não tinha nome. Tudo o que sabiam era que as defesas naturais de seu corpo eram extraordinariamente baixas. O médico explicou que todas as pessoas normalmente possuem defesas físicas naturais, que ajudam a combater doenças, fadiga e infecções. Luna, no entanto, quase não possuía essas defesas. Para uma pessoa saudável, ficar perto de alguém resfriado talvez causasse apenas sintomas leves. Para Luna, a mesma exposição poderia se tornar grave, e até colocar sua vida em risco. Luna compreendeu rapidamente. Ela adoecia com extrema facilidade. Qualquer enfermidade a atingia com muito mais força, e cada episódio deixava seu corpo ainda mais debilitado. Em termos modernos, aquilo se parecia com um distúrbio imunológico. Isso explicava por que simplesmente sair para o lado de fora podia fazê-la desmaiar. Sem perder tempo, Luna quis saber qual tratamento deveria seguir. O médico respondeu que Diana já havia contado que ela estava melhorando a própria alimentação, e afirmou que aquilo era um excelente primeiro passo. O próximo passo seria praticar exercícios. Permanecer presa ao quarto estava prejudicando sua saúde. Luna pareceu animada ao ouvir isso, concordando que não poderia continuar deitada na cama para sempre. Ela agradeceu sinceramente ao médico por ajudá-la a compreender o próprio corpo. Aquela demonstração de gratidão quase o fez chorar. Ele admitiu que jamais imaginou ver o dia em que a jovem senhorita aceitaria voluntariamente passar por um exame médico. Observando a cena ao lado, Diana refletiu sobre o quanto Luna havia mudado. A antiga Luna odiava médicos. Passava os dias deitada na cama sem esperança, e mandava todos saírem, dizendo que morreria de qualquer maneira. As criadas cochichavam que ela era egoísta, inútil e um fardo para todos. Algumas chegavam a zombar, afirmando que pessoas doentes deveriam ao menos ser humildes. Luna já havia dito certa vez a Diana que queria apenas a ajuda dela, porque Diana não era incômoda como os outros criados. Naquele momento, Diana finalmente compreendeu que Luna provavelmente sempre percebeu a antipatia da equipe da mansão. Naquela época, Luna quase não se alimentava, seu estado piorava a cada dia, e Diana se sentia completamente impotente diante daquela situação. Agora, porém, Luna estava se esforçando ativamente para se recuperar. Aos olhos de Diana, ela parecia uma pessoa completamente diferente, e servir sua senhora finalmente havia se tornado algo recompensador. O médico advertira Luna para não exagerar nos esforços. Qualquer atividade deveria ser breve e cuidadosamente controlada. Luna prometeu melhorar aos poucos, enquanto Diana decidiu em silêncio
que seria ela quem impediria sua senhora de ultrapassar os limites. 2 semanas depois, Luna caminhava pelo jardim apoiada em uma bengala. Estava ofegante, mas comentou com orgulho que conseguiu dar a volta completa no jardim. Apenas 2 semanas antes, chegar até aquele lugar já a deixava completamente exausta. Agora, seu próximo objetivo era conseguir caminhar sem a bengala. Diana perguntou, apreensiva, se realmente era prudente ignorar a ordem do Duque, para que permanecesse na cama. Luna minimizou a preocupação, lembrando que o próprio médico recomendou exercícios ao ar livre, sentada em um gazebo enquanto tomava chá. Ela sentia uma esperança renovada, de que poderia se recuperar mais cedo do que imaginava. Nesse momento, Diana entregou-lhe uma carta do jovem mestre Cais. O rosto de Luna se iluminou imediatamente. Ela havia enviado sua própria carta naquela mesma manhã, e ele já respondeu tão rapidamente. Diana comentou, em tom brincalhão, que Cais certamente também aguardava, ansiosamente pelas cartas de Luna. Segurando a carta contra o peito, Luna sentiu que as palavras dele lhe davam forças, e a incentivavam a continuar se esforçando ainda mais. 1 semana depois, Luna parecia visivelmente mais saudável. Enquanto passeava pelo jardim, Diana elogiou seu progresso, observando que ela estava ficando menos ofegante. Ainda assim, Luna parecia inquieta, e quis saber se outra carta havia chegado. Não havia chegado nenhuma. Até 1 semana antes, Cais escrevia quase todos os dias, mas de repente as cartas cessaram completamente. Luna tentou convencer a si mesma de que ele provavelmente estava ocupado, porém a preocupação começou a crescer em seu coração. Por fim, decidiu que iria vê-lo pessoalmente. Antes, caminhar até o quarto dele teria sido impossível. Agora, acreditava que conseguiria chegar até lá. Diana concordou em acompanhá-la. Quando chegaram ao quarto de Cais, Luna bateu à porta. Uma criada abriu e demonstrou pânico ao ver sua senhora diante dela. Luna pediu educadamente para ver Cais, mas a criada se desculpou e explicou que não poderia permitir sua entrada. Luna imaginou que ele estivesse estudando e comentou que desejava apenas vê-lo rapidamente. Porém, a criada continuou se curvando repetidamente, insistindo para que ela voltasse ao seu quarto. Havia algo errado. Então Diana soltou um suspiro assustado ao ouvir um barulho vindo do interior do quarto. Luna afastou a criada e entrou apressadamente, chamando pelo nome de Cais. No instante seguinte, ela parou bruscamente. Cais estava caído no chão, desacordado. Diante dele estava a tia de Brant, segurando uma vara fina e encarando o garoto com profundo desprezo. Com uma expressão repulsiva, ela resmungava que era revoltante ver uma criança permanecer como um fracasso pelo resto da vida. A surpresa no rosto de Luna rapidamente se transformou em fúria. Um breve flashback revelou o que havia acontecido momentos antes. A tia havia oferecido a Cais uma pausa, mas de maneira claramente provocativa. Quando ele hesitou, ela o encarou com olhos frios e assassinos. Antes de golpeá-lo com a vara, Adele pigarreou e se ergueu diante de um Cais trêmulo, o repreendendo severamente, por uma pequena quebra de etiqueta. Ela zombou da ideia de que até mesmo permitir que uma xícara tilintasse fosse algo imperdoável, o ridicularizando por ter sido incapaz de realizar uma tarefa tão simples. Quando Cais deixou escapar um pedido de desculpas em meio ao medo, a expressão de Adele permaneceu fria e impassível. Ela exigiu saber por quanto tempo ele pretendia continuar sendo um fracasso, e em seguida, tornou a golpeá-lo com a vara. Cais caiu no chão, se contorcendo de dor. Entretanto, o golpe seguinte nunca chegou. Luna irrompeu no aposento, pálida de tanta fúria, e ordenou que Adele parasse. Embora precisasse se apoiar em sua bengala, sua presença irradiava autoridade. Ela se colocou diante de Cais e exigiu uma explicação para aquela crueldade, deixando claro que Adele deveria largar o chicote imediatamente. Adele apenas abriu um sorriso presunçoso. Depois de algum tempo sem se encontrarem, ela debochou da ousadia de Luna, por falar daquela maneira com a tia de seu próprio marido. Por um instante, Luna ficou imóvel. Aquela era Brant, a tia de Brant, uma personagem que jamais havia sido mencionada no romance. No entanto, agora sua presença surgia de maneira extremamente vívida nas memórias da Luna original. As lembranças vieram com força avassaladora. Adele havia humilhado Luna constantemente, a chamando de esposa inútil, afirmando que Brant havia feito uma péssima escolha ao se casar com ela, e rindo ao dizer que era melhor Luna não fazer absolutamente nada, já que morreria em pouco tempo de qualquer maneira. De volta ao presente, Luna levou a mão ao peito. Adele havia atormentado Luna desde o dia em que ela se casou com aquela família. Agora,
com o mesmo desprezo de sempre, Adele questionava por que Luna estava se intrometendo naquela situação, depois de ter permanecido escondida em seu quarto durante tanto tempo. Ela ainda debochou do fato de Luna nunca ter desempenhado verdadeiramente um papel maternal. Em seguida, afirmou que havia sido ela quem cuidou das responsabilidades da duquesa no lugar de Luna e que, por isso, merecia gratidão em vez de reclamações. Luna apontou para Kais, horrorizada ao perceber que Adele havia espancado uma criança com um chicote. Adele apenas exibiu um sorriso ainda mais sombrio, e afirmou que não sentia prazer algum naquilo. Em seguida, se voltou para Kais e quis saber se ele compreendia que tudo aquilo era feito para o próprio bem dele. Tremendo e segurando o braço machucado, Kais respondeu baixinho que sim. Adele então riu e observou que, se o próprio Kais estava de acordo, não havia nada que Luna pudesse fazer. Luna se moveu imediatamente, ignorando a fraqueza de seu corpo. Avançou, tomou Kais nos braços e declarou que, mesmo que ele tivesse aceitado aquilo, ela jamais permitiria que continuasse. Como sua mãe não toleraria que o filho fosse tratado daquela maneira, ela deixou a bengala cair no chão e carregou Kais para fora. Enquanto Diana observava tudo em choque, Luna dispensou Adele com frieza e se afastou carregando o menino. Adele apenas os acompanhou com os olhos, exibindo um sorriso sombrio e satisfeito. De volta ao quarto de Luna, ela colocou Kais cuidadosamente sobre o sofá e pediu para examinar seus ferimentos. O garoto tentou se afastar, insistindo que estava bem, mas Luna não aceitou aquela resposta e ergueu firmemente a manga de sua roupa. Profundos hematomas arroxeados cobriam seu braço. Os olhos de Luna se encheram de lágrimas. Ao perceber a gravidade dos ferimentos, ela se desculpou por não ter percebido aquilo antes. Kais a encarou com uma expressão confusa, e depois de um instante, murmurou que aquilo estava acontecendo novamente, por causa dele. De repente, ele se soltou dos braços dela e implorou, para que não fizesse nada desnecessário. Alegou que precisava ir para o treinamento de espada, e antes que Luna pudesse impedi-lo, saiu correndo. A tensão daquele momento atingiu Luna de uma só vez. Ela caiu de joelhos, ofegante, enquanto Diana corria para ajudá-la. Luna não conseguia entender por que Kais havia fugido daquela maneira. Pensava que os dois estavam se aproximando novamente, e não que estavam se afastando cada vez mais. Foi então que uma criada próxima tomou coragem para falar. Ela perguntou se a senhora realmente não sabia de nada. Explicou que o jovem mestre Kais estava apavorado com a possibilidade de decepcionar os próprios pais. Segundo a criada, Lady Adele dizia constantemente ao menino que seu pai e sua mãe o evitavam porque ele era incapaz e não estava à altura das expectativas deles. Luna ficou profundamente abalada e afirmou, com veemência, que jamais odiaria Kais, independentemente de quão ruins fossem seus estudos ou de quanto ele ainda precisasse melhorar. A criada então perguntou por que Luna havia parado de enviar cartas. Luna ficou imóvel. As cartas realmente haviam parado. Naquele momento, percebeu que Adele provavelmente havia interceptado todas elas. A criada explicou que Kais acreditava que Luna estava decepcionada com ele. Por isso, o menino temia que ela perdesse o interesse por ele novamente, assim como havia acontecido antes. Então, a criada implorou para que Luna pensasse cuidadosamente sobre o que estava fazendo. Se aquela demonstração de carinho fosse apenas um capricho passageiro, seria melhor que ela parasse imediatamente, pois não deveria alimentar no garoto uma esperança que talvez não pudesse sustentar. A vergonha atingiu Luna em cheio. Ela estava tão feliz com cada pequeno avanço em sua relação com Kais, que não havia percebido quanto o menino estava sofrendo por dentro. Naquele instante, Luna tomou uma decisão. Ela não permitiria que aquilo continuasse. Luna marchou diretamente até o escritório do Duque Brandt. Assim que entrou, Brandt ergueu os olhos dos documentos que analisava. Luna deixou claro, com firmeza, que os dois precisavam conversar. Ela acusou Adele de maltratar Kais, mas Brandt reagiu com ceticismo, repetindo a acusação como se não acreditasse no que havia acabado de ouvir. O Duque afirmou que não havia recebido nenhuma denúncia desse tipo. Luna então exigiu que Adele fosse imediatamente afastada da educação de Kais. Brandt respondeu que uma disciplina rígida era algo natural dentro de uma casa ducal, e levantou a possibilidade de Luna estar simplesmente confundindo disciplina com abuso. Luna rebateu com veemência, deixando claro que não se tratava de nenhum engano. A expressão de Brandt se tornou ainda mais severa. Ele questionou o motivo de Luna estar fora do quarto, e lembrou que já havia ordenado que ela não fizesse nada desnecessário.
Em seguida, voltou a atenção para os documentos sobre a mesa, e de maneira fria, determinou que ela deixasse a educação de Kais nas mãos da tia Adele. Luna ficou olhando para ele por alguns instantes. Naquele momento, finalmente compreendeu a dimensão da barreira que tinha diante de si. Furiosa, Luna saiu do escritório do Duque Brandt e bateu a porta com força atrás de si. Ela havia esperado que Brandt tivesse ao menos algum senso de responsabilidade, mas ele permaneceu frio e indiferente, mesmo quando a questão envolvia o próprio filho. Dentro do escritório, Brandt simplesmente voltou aos documentos, como se nada tivesse acontecido. De volta ao quarto, Luna continuou se perguntando por que Brandt confiava tanto na tia Adele. Diana então explicou que, depois da morte dos pais de Brandt, e posteriormente, de seu irmão e de sua cunhada, Adele havia retornado da família do marido, e assumido a responsabilidade de ajudar a administrar a casa. Luna percebeu, então, que ninguém levaria suas palavras a sério, enquanto ela continuasse sendo vista apenas como a duquesa reclusa e de saúde frágil. Se Brandt não estava disposto a ouvi-la, talvez desse atenção a outra pessoa, secretamente. Luna chamou uma criada que trabalhava no lado da mansão onde Kais vivia, e pediu que ela relatasse ao duque os abusos cometidos por Adele. Luna sabia que o testemunho da empregada poderia ser considerado tendencioso, e que Kais jamais seria capaz de falar por si mesmo. No entanto, a criada respondeu friamente que não tinha nada a dizer e se virou para sair. Luna a impediu, implorando que sua única intenção era ajudar Kais. A criada hesitou por alguns instantes, então, em voz baixa, revelou que, se Luna realmente quisesse descobrir a verdade, deveria investigar o lugar conhecido como Máscara Negra. Depois disso, a criada foi embora. No dia seguinte, Luna e Diana procuraram por toda parte qualquer pista relacionada à Máscara Negra, mas não encontraram absolutamente nada. Mais tarde, durante uma de suas consultas médicas habituais, Luna decidiu perguntar ao médico sobre o lugar. O homem demonstrou evidente desconforto, antes de admitir que se tratava de uma taverna localizada em um beco afastado. Quando o médico tentou evitar dar mais explicações, Luna, de maneira brincalhona, insinuou que poderia substituí-lo por outro profissional com uma avaliação melhor. Constrangido, o médico acabou cedendo e revelou que havia rumores de que a taverna funcionava como um local de jogos de azar ilegais frequentado por nobres. Luna compreendeu imediatamente. Kais jamais iria a um lugar daqueles. Portanto, a única pessoa que fazia sentido naquela situação era Adele. Se conseguisse provar que Adele estava envolvida com jogos de azar, Luna poderia afastá-la da vida de Kais. Naquela noite, Luna entrou sorrateiramente no escritório de Brandt para examinar os livros contábeis da propriedade. Se Adele realmente estivesse apostando dinheiro, os recursos utilizados precisariam vir de algum lugar. Enquanto examinava os documentos, Luna foi surpreendida por Nicola Ladenhou, assistente de Brandt. Ela rapidamente explicou que pretendia revisar as finanças da residência na condição de duquesa. Nicola aceitou a justificativa e entregou os livros a Luna, mencionando que Adele vinha sendo responsável pela administração do orçamento. De volta ao quarto, Luna analisou cuidadosamente os registros financeiros. Não havia nada obviamente suspeito, mas grandes quantias de dinheiro estavam entrando e saindo das contas. Pouco depois, Diana retornou disfarçada e confirmou que a Máscara Negra realmente era uma casa de jogos de azar. Depois de pagar por algumas informações, ela descobriu que Adele frequentava regularmente o estabelecimento. Ainda assim, Luna precisava de uma prova direta. Por isso, decidiu preparar uma armadilha. Diana espalhou pela mansão o rumor de que a duquesa havia descoberto um livro-caixa secreto. Ao ouvir aquilo, Adele entrou em pânico. Ela correu para a biblioteca, vai diretamente até um esconderijo e retira de lá um livro-caixa cuidadosamente oculto. Aliviada ao perceber que o livro ainda estava no lugar, Adele baixa a guarda por um instante. Então, uma voz surge das sombras, revelando que aquele era, de fato, o livro-caixa secreto. Luna saiu das sombras acompanhada por Diana, e agradece a Adele por tê-las conduzido diretamente até a prova que procuravam. Em seguida, acusou Adele de ter desperdiçado a fortuna da mansão em jogos de azar ilegais. Adele perdeu completamente o controle. Furiosa, gritou que Luna já deveria estar morta e desferiu uma violenta chicotada com sua bengala diretamente contra o rosto da duquesa. Luna se preparou para receber o golpe, mas ele nunca chegou a atingi-la. Ao abrir os olhos,
Ela vê o Duque Brant parado à sua frente, segurando a arma antes que pudesse acertá-la. Luna encarou Brant em choque. Ele a puxou para trás de si e exigiu uma explicação sobre o que estava acontecendo. Ao notar o sangue em seu corpo, Luna imediatamente demonstrou preocupação e perguntou se ele estava ferido. Brant, porém, ignorou completamente o próprio ferimento. Sua atenção permaneceu voltada para Adele. Com uma voz fria como o gelo, ele exigiu saber por que ela estava levantando um chicote contra sua esposa, encurralada. Adele apontou para Luna e gritou que tudo aquilo era culpa da duquesa, pois ela havia sido acusada de ser uma ladra. Brant não demonstrou qualquer reação diante das acusações. Em vez disso, seus olhos descem lentamente até o livro-caixa que Adele ainda segurava nas mãos. Ele questiona se toda aquela indignação estava relacionada àquele livro, e em seguida, ordena que Adele o entregue caso realmente não tivesse nada a esconder. Ela permaneceu incapaz de responder. Imediatamente, os guardas entram na sala e a agarram. Adele gritou e tentou se libertar, mas Brant simplesmente tomou o livro-caixa de suas mãos com toda a calma. Ele folheia as páginas por alguns instantes, e depois entrega o livro a Luna. Enquanto lê os registros, Luna percebe que suas suspeitas estavam corretas. As contas eram um verdadeiro caos. Brant admite que jamais imaginou que a fortuna da família tivesse sido consumida em jogos de azar, em uma escala tão absurda. Adele volta a perder o controle e acusa Luna de tê-la incriminado, insistindo que a verdadeira ladra era a própria duquesa. Brant a interrompe friamente, afirmando que Luna sequer havia entrado naquela sala antes daquele dia, portanto, seria impossível que ela tivesse armado aquela situação da maneira que Adele alegava. Nesse momento, a porta se abre novamente. Nicola Ladenhou, o assistente de Brant, entra carregando ainda mais provas. Luna finalmente percebe que Nicola vinha relatando tudo a Brant durante todo aquele tempo. Brant explica que os relatórios de Nicola haviam sido fundamentais para que ele compreendesse as verdadeiras intenções de Luna e pudesse agir com maior rapidez. Nicola acrescentou que o Duque já vinha investigando o desaparecimento dos fundos da família havia algum tempo. Brant revela que havia recebido os primeiros relatórios sobre movimentações financeiras suspeitas, enquanto estava longe, participando da guerra. No entanto, somente depois de retornar, foi que conseguiu perceber a verdadeira dimensão da corrupção que havia se instalado dentro da mansão. Luna finalmente compreende a situação. A longa ausência de Brant havia sido justamente o motivo pelo qual Adele conseguiu agir livremente durante tanto tempo. Então, Brant anunciou que ordenará o fechamento imediato de todas as casas de jogos ilegais existentes em seu território, incluindo a Máscara Negra. Luna ficou surpresa ao descobrir que ele já tinha conhecimento daquele lugar. Por fim, Brant voltou sua atenção para Adele, e revelou que também havia tomado conhecimento da educação que ela havia dado a Kais. Diante de todos os crimes cometidos, Adele seria entregue às autoridades para um interrogatório formal. Os guardas a arrastaram para fora, e Adele perdeu completamente o controle. Ela gritou que havia sido justamente ela quem preservou a dignidade daquela casa. Em seguida, zombou de Brant, dizendo que ele não passava de um homem útil, apenas para brandir uma espada. Também o chamou de um casal perfeito, um duque inútil e uma noiva moribunda. Brant observou Adele com uma mistura de desgosto e pena. Explicou que havia tolerado muitas de suas atitudes, por causa dos serviços que ela havia prestado no passado, mas que, com o tempo, ela se tornou arrogante. A casa não precisava de uma fraudadora violenta, que só estava interessada em obter lucro. O grito final de Adele foi interrompido, quando as pesadas portas se fecharam com estrondo. O silêncio tomou conta do escritório. Então, Brant se virou para Luna, e para surpresa dela, inclinou a cabeça em um gesto de desculpas. Ele admitiu que jamais havia imaginado até onde os abusos de Adele contra Kais tinham chegado. Também revelou que os ajudantes de Adele vinham chantageando os empregados para obrigá-los a permanecer em silêncio. Luna ficou completamente atonita. Ela jamais imaginou que aquele homem fosse capaz de pedir desculpas, se sentindo culpada pelas próprias palavras ditas anteriormente. Em um momento de raiva, Luna também se desculpou. Ao observar a expressão incomumente pesada de Brant, começou a perceber que talvez ele não fosse tão frio quanto havia acreditado. Foi então que ela voltou a notar o braço dele. Luna insistiu que o ferimento precisava ser tratado imediatamente. Brant tentou ir embora, tratando aquilo como se fosse apenas um arranhão, mas Luna bloqueou sua passagem. Se ele esperava que ela cuidasse da própria saúde, então também precisava fazer o mesmo consigo.
Depois de uma breve pausa, Brandt concordou em silêncio. Luna voltou com os materiais necessários, e encontrou Brandt tirando a camisa. Ela congelou. O torso dele estava coberto por cicatrizes profundas e irregulares, marcas de inúmeros ferimentos antigos. Enquanto fazia o curativo em seu braço, Luna sentiu a culpa pesar ainda mais sobre seus ombros. Brandt havia se machucado. Por que ela decidiu confrontar Adele diretamente? Ao observar aquelas cicatrizes, Luna percebeu que aquele homem realmente havia vivido nos campos de batalha. Com delicadeza, tocou uma das maiores marcas e quis saber se ela ainda lhe causava dor. Brandt olhou para a mão dela, e respondeu calmamente que já não sentia absolutamente nada. Por causa daquela cicatriz, os dois permaneceram sentados juntos no sofá, envolvidos por um longo e pesado silêncio, até que Brandt finalmente voltou a falar. Ainda havia outra questão que eles precisavam discutir. Ele pediu desculpas novamente pelo comportamento da tia Adele, admitindo que agora estava evidente que ela vinha tratando Luna mal havia muito tempo. Brandt lamentou profundamente ter demorado tanto para enxergar a verdade. Luna colocou gentilmente a mão sobre o braço dele, e pediu que parasse de se desculpar tantas vezes. Com um sorriso, lembrou-lhe que, no fim das contas, ele ainda havia salvado sua vida. Brandt desviou o olhar e aceitou silenciosamente aquelas palavras. Luna então passou imediatamente ao verdadeiro problema. Brandt precisava começar a agir de maneira adequada em relação a Kais. Ele pareceu confuso, argumentando que já providenciava refeições para ele, e que também lhe oferecia a melhor educação possível. Na visão dele, não havia mais nada que pudesse fazer. Luna ficou imediatamente irritada. Alimentação e educação eram apenas o mínimo que qualquer pai deveria proporcionar ao próprio filho. Brandt permaneceu em silêncio por um instante, se lembrando das palavras que Luna havia dito anteriormente. Então, começou a compreender o que ela realmente queria dizer e concluiu que talvez ela estivesse falando sobre afeto. Luna se ilumina de alegria e confirma que sim, Kais precisava do carinho do pai naquele momento. Ela orienta Brandt a pensar nas lembranças felizes que seus próprios pais lhe proporcionaram e a tentar oferecer a Kais o mesmo tipo de afeto. Brandt permanece em silêncio, refletindo seriamente sobre aquelas palavras. Luna percebe que, finalmente, o sentimento de culpa estava fazendo com que ele a escutasse. Mais tarde, Kais permanece sozinho, sentado em uma enorme poltrona, parecendo pequeno e inquieto diante de toda aquela situação. Luna entra no aposento e explica gentilmente que Adele partiria em uma longa viagem da qual não retornaria, e que outra pessoa passaria a cuidar de suas lições dali em diante. Kais imediatamente empalideceu. A notícia o faz pensar que tudo aquilo havia acontecido por causa dele, e que talvez fosse um fracasso. O coração de Luna despencou ao perceber o quanto aquelas mudanças estavam afetando o menino. Ela correu até ele e pediu desculpas por tudo que ele havia enfrentado. Durante todo aquele tempo, enquanto falava sobre se tornarem amigos, ela havia sido egoísta e permaneceu cega diante da dor que Kais carregava. Luna olhou diretamente nos olhos dele, e garantiu que ele não havia feito nada de errado. A única culpada naquela situação era ela mesma, pois havia sido uma péssima mãe. Kais começa a tremer, com os olhos se enchendo de lágrimas, e murmura que aquilo não era verdade. Luna se comoveu profundamente com a bondade do menino. Ela agradeceu por suas palavras, o elogiou por ser um garoto maravilhoso, e afirmou que desejava conhecê-lo muito melhor. Em seguida, Luna lhe faz apenas um pedido, que ele nunca mais escondesse o que sentia. A partir daquele momento, queria que Kais sempre lhe contasse tudo o que estivesse passando em seu coração. Ela prometeu realizar seus desejos, sempre que estivesse ao seu alcance, pois era sua mãe. A palavra atingiu Kais com uma força inesperada. O menino corou intensamente e começa a mexer as mãos, tomado pela vergonha e pela ansiedade. Luna imaginou que talvez ele quisesse alguns doces ou que ela lesse uma história para ele. No entanto, depois de reunir toda a sua coragem, Kais perguntou baixinho se poderia passar a chamá-la de mãe dali em diante. Luna limpou a garganta e ficou completamente imóvel diante do pedido. Ao perceber o silêncio dela, Kais entrou em pânico, e pensou que talvez aquilo acontecesse porque ele não era seu filho de verdade. Aquelas palavras destroem completamente o coração de Luna. As lágrimas começam a escorrer pelo rosto de Luna. Kais imediatamente se desculpou, dizendo que ela poderia simplesmente esquecer aquele pedido, caso não gostasse da ideia. Luna cobriu o rosto com as mãos e começa a chorar, deixando claro que não estava magoada nem incomodada. Pelo contrário, estava apenas feliz demais para conseguir reagir. Então,
Luna perguntou se ele realmente desejava ter uma mãe como ela. Kais também começou a chorar. Em meio às lágrimas, revelou que queria que Luna fosse sua mãe, e que desejava permanecer ao lado dela para sempre. No instante seguinte, Kai se lança nos braços de Luna, e se agarrou com força ao vestido dela, como se finalmente tivesse encontrado o lugar ao qual pertencia. À porta, Diana e outra criada observavam a cena com lágrimas nos olhos. O momento, porém, foi interrompido por uma batida na porta. Nicola entrou carregando uma bandeja com cartas, enviadas pelo mestre. Uma delas era destinada a Kais, enquanto a outra pertencia a Luna. Kais leu apenas uma palavra naquela noite. Luna então informou que esperaria no salão de jantar. Ela ficou olhando para a carta, intrigada, imaginando se Brant havia acabado de desafiá-la para um duelo. Nicola rapidamente esclareceu que, na verdade, se tratava apenas de um convite para jantar. Naquela noite, o salão de jantar estava iluminado pelo brilho suave das velas. Kai chegou vestindo um elegante traje formal, e com um sorriso radiante, demonstrou estar feliz por aquela ser sua primeira refeição formal ao lado de Luna. Luna retribuiu o sorriso, contente ao perceber o entusiasmo dele. Pouco depois, um criado informou que o mestre se atrasaria um pouco, e os convidou a começar a refeição antes da chegada dele. Os dois começaram a comer. Ao provar a sopa, Luna ficou surpresa com o sabor, pois estava muito melhor do que esperava. Kais também se mostrou impressionado com a qualidade da comida. Então, Luna percebeu algo ainda mais surpreendente. O tempero estava exatamente de acordo com o seu gosto, enquanto a carne e os vegetais haviam sido preparados até ficarem macios o suficiente para que ela pudesse comê-los sem dificuldade. Toda a refeição correspondia perfeitamente à dieta especial que vinha seguindo como parte de seu tratamento. Luna lançou um olhar para Diana, tentando descobrir se o Lord Brant havia perguntado pessoalmente sobre suas necessidades. Diana encontrou o olhar dela, e com uma expressão que demonstrava que sabia exatamente o que estava acontecendo, confirmou silenciosamente a suspeita de Luna com um aceno de cabeça. E é isso, pessoal, esse foi o vídeo de hoje, e não se esqueçam de curtir e comentar, e caso vocês não sejam inscritos, se inscrevam para não perderem nenhum vídeo aqui no canal. E bem pessoal, nos vemos nos próximos vídeos.